amores, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aulinha de geografia, ok? Peguem o livro e abram lá na página 26. Bom, aqui nós iremos falar, na página 26, sobre os processos migratórios no Brasil. O que chamamos de povo brasileiro é o resultado de mais de 500 anos de miscigenação. E miscigenação é o quê? É a mistura de raças, diferentes povos. Por isso, o povo brasileiro é caracterizado justamente por sua diversidade. Entre os brasileiros, há muitas diferenças no jeito de falar, de se vestir ou de se alimentar. E há também pessoas com características físicas muito variadas. As migrações internas também colaboram para a intensificação dessa diversidade e da mistura entre diferentes culturas. Em várias épocas, muitas pessoas migram de um lugar onde nasceram para outros lugares em busca de melhores condições de vida, ou seja, elas vão sair do local de origem e vão para outros lugares em busca de melhores condições de vida. Ao longo do século XX, por exemplo, muitos migraram para o Sudeste em busca de trabalho na indústria e nos serviços. Já nos anos 2000, o crescimento econômico das demais regiões intensificou o fluxo intra-regional. Tanto no passado como hoje em dia, os migrantes levam seus costumes para os lugares onde se estabelecem e são influenciados pelos costumes locais, ou seja, eles levam seus costumes para os lugares onde eles vão. E lá eles também são influenciados pelos costumes locais, intensificando assim a diversidade, Migração interna, deslocamento de pessoas dentro do próprio país. Agora nós vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, ó. Vocês estão vendo essa setinha? Essas setinhas representam, as migrações internas, dentro do próprio país, do nosso país. Essas setinhas, elas estão indicando os locais de origem e para onde elas foram. Estão vendo? Vocês podem perceber que essa setinha mais grossa indica que as pessoas saíram daqui, ó, da região Nordeste para o Sudeste. Estão vendo? Intensificou, olha como a setinha está mais grossa. Aqui no número 1, ele diz o seguinte: com base no mapa, complete as frases escrevendo o nome das regiões. Entre 1950 e 1970, houve um grande fluxo das pessoas da região Nordeste em direção à região, olhem só, observem aqui. Aqui nós temos a região Nordeste. Vocês podem ver, como a tia já tinha comentado, que a seta está mais grossa. Então, eles saíram da região Nordeste em maior quantidade para qual região? Isso aí, ó, a região Sudeste. Estão vendo aqui, ó, Sudeste está de anjinha aqui. Letra B. Nesse período também houve um deslocamento importante de pessoas da região para Rondônia. Olhem só aqui, ó, Rondônia. Estão vendo? Na região norte. Houve, então, ó, um grande deslocamento, estão vendo que a setinha também está grossa? Do pessoal aqui, ó, da região sul para Rondônia, da região sul para a região norte. Estão vendo? E o número 2, ele diz o seguinte: observe o mapa abaixo, depois responda as questões. Então, aqui nós temos esse mapa, migrações internas no próprio país. É bem parecido com o mapa da página anterior, tá? E aqui na letra A ele diz: marque com um X os exemplos de seta que indicam as migrações entre as regiões do país. Ou seja, ele quer saber onde aconteceram as migrações em regiões diferentes. Saíram de uma região e foram para outra região. Por exemplo, aqui nós temos São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais, eles fazem parte da mesma região, que é a região Sudeste. Ele quer saber quais foram as regiões, Ele deu as opções que houveram as migrações para regiões diferentes. Por exemplo, aqui nós temos também São Paulo.
São Paulo, houve um fluxo grande, né, de São Paulo para Pernambuco. Saíram da região sudeste e foram para a região nordeste. Estão vendo? Foram regiões diferentes. Então, vamos olhar lá as opções. Aqui ela diz assim, né, para marcar com X as setas que indicam migrações entre as regiões diferentes. Seta do Rio de Janeiro para a Bahia. Vamos ver aqui. Rio de Janeiro para a Bahia, ele não saiu da região sudeste? Não foi para a região nordeste? Então, aconteceu migração entre as regiões. Podem marcar. Amazonas e Pará. Temos aqui Amazonas e Pará. Amazonas e Pará estão na mesma região, ó, região norte. Então, eles não saíram da sua região, eles estão na mesma região. Então, não houve migração interna. Vamos ver aqui. Seta entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos ver aqui, ó. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses dois também estão na mesma região, ó. Região centro-oeste. Então, eles também não saíram. Agora, aqui na seta de Goiás para o Piauí, aqui, ó, Goiás e Piauí. Estão vendo que Goiás está na região centro-oeste e Piauí na região nordeste? Então, ele saiu da sua região e foi para outra. Houve também essa migração. Então, vocês vão marcar a primeira e a quarta opção. Combinado? Na letra B, vocês vão pintar nos quadrinhos as alternativas que descrevem corretamente os movimentos migratórios ocorridos na década de 20. Nós temos aqui 3 opções e vocês vão pintar a alternativa correta, ok? Vamos ver a primeira. Um dos principais fluxos migratórios desse período ocorre entre os estados da região Nordeste. É verdade? Sim, então vocês podem marcar, né? Podem pintar, na verdade, ó. Podem pintar. O fluxo migratório entre os estados da região sul não é significativo. Olhem lá aqui no mapa. A região sul. Estão vendo? A região sul, ela tem um fluxo migratório muito grande na própria região, mas não em regiões diferentes, estão vendo? Então, não é significativo, não precisam pintar. Na década de 2000, passa a existir um fluxo de retorno das pessoas do sudeste para a região nordeste. Vocês estão vendo, ó, que aqui há uma grande variedade, ó, da região sudeste para o nordeste. Então, vocês também podem marcar. Número 3. Pergunte a um dos seus familiares. Alguém de sua família veio de outro lugar? Em caso afirmativo, quem? De onde veio? O que motivou a mudança? Registre as respostas em uma folha avulsa. Depois, compartilhe com a turma o que você descobriu. Ou seja, vocês vão perguntar ao papai e à mamãe se tem alguém da sua família que veio de alguma outra região. Vocês podem anotar aqui no livro ou podem anotar no caderno, ok? Para não perder essa folha. Vamos lá, página 28, coloquem lá. O povo Calapalo no Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena Xingu foi criado em 1961, como resultado de anos de luta política pela proteção das terras indígenas. Nesse território, há muitos povos indígenas com grande riqueza étnico-cultural e algumas características em comum. Entre elas, o padrão circular das aldeias, com uma praça no centro e a valorização da generosidade. As aldeias compartilham seus rituais e alimentos. A criação do parque possibilitou diversos povos indígenas manter seus modos de vida e tradições em uma área protegida por lei. Entre esses povos, destaca-se o Calapalo, um dos mais numerosos do parque.
Vamos ver aqui, ó. Estão vendo a forma circular? Com a criação do Parque Indígena do Xingu, os calapalos passaram as antigas terras que habitaram, para colher pequi, procurar caramujos, pescar, plantar mandioca, batata doce, algodão em várias áreas ao longo do rio Culuene. Foto aérea da aldeia. Parque Indígena do Xingu. Olhem só. Estão vendo essa foto aqui? Aqui nós temos também, ó, uma imagem do Parque Indígena do Xingu. Estão vendo? Ó? Aldeia, pista de pouso, escola, farmácia, campo, posto, rio, posto de vigilância. Estão todos aqui, ó, desenhadinhos nessa imagem. As crianças calapalo transitam livremente na aldeia. Brincam em todos os lugares, principalmente no centro da aldeia, onde existe uma praça. Uma das brincadeiras preferidas das crianças chama-se agu-cacá. Nela, as meninas têm de fazer força para tirar cada um dos meninos do tronco. Por isso, eles seguram firme uns nos outros. Os adultos também jogam agu-cacá, que é um tipo de teste de resistência. Estão vendo aqui, ó? Nessa imagem aqui, ó, cada um segurando o seu amiguinho. Essa aqui faz parte da brincadeira. Entre os hábitos dos calapalo está o uso da bicicleta para locomoção, por crianças e adultos. As crianças ajudam no preparo da mandioca para fazer farinha e beiju, que acompanha o peixe. Elas também ajudam no trabalho artesanal e acompanham os adultos nas pescarias. A vida social desse povo varia de acordo com as estações. No período da seca, a comida é mais abundante e são realizados os rituais públicos, compartilhados com membros de outras aldeias. Já na estação chuvosa, a quantidade de alimentos diminui e a aldeia se fecha para as relações internas que ocorrem dentro das moradias e entre os parentes. Então aqui nós lemos, né, essas curiosidades sobre essa tribo indígena. Olhem só aqui. Ritual Javari, celebração esportiva que envolve disputas de arremesso de dardos. As crianças pintam o rosto, o cabelo, o corpo com urucum e carvão. Aldeia Aira Calapalo, Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. Agora vamos responder essas perguntinhas aqui, de acordo com as curiosidades, né, que nós lemos aqui dessa tribo indígena. A número 1 pergunta: qual é a importância da criação do Parque Indígena do Xingu? O que foi representado no mapa desse parque na página ao lado? Ou seja, qual é a principal importância do Parque Indígena do Xingu? Muito bem, ele é muito importante para a proteção desse indígena. Olha, a criação do parque é fruto de uma luta política para proteger as terras indígenas de diversos povos à margem do rio Xingu. Ou seja, a principal importância é a proteção desse indígena. E o que foi representado no mapa ao lado? E lá naquele mapa, né, que nós vimos na página anterior, foram representados diversos locais. Olha, lembram que nós vimos os rios, pistas de pouso, escolas, farmácias, postos de vigilância, áreas de cultivo, o porto. Então foram representados diversos lugares, ok? Podem anotar 3. Anotem lá no caderninho porque aqui não tem espaço. Número 2. Quais atividades as crianças calapalo realizam na aldeia? Como e do que elas costumam brincar? Quais são as atividades que elas mais realizam nessa aldeia, gente? Muito bem, elas ajudam no preparo da mandioca, no trabalho artesanal, nas pescarias e também elas brincam, né, em todos os lugares da aldeia, principalmente naquela pracinha, né, aquela pracinha que fica lá no centro da aldeia.
E elas gostam de brincar com brincadeiras de luta, né? Luta esportiva, algumas brincadeiras como essas aqui que nós vimos. São as principais brincadeiras das crianças. Os Calapalo organizam sua vida social conforme as condições de tempo. Quais atividades ocorrem no período seco e no período chuvoso? Então, nós vimos, né, que no período da seca são realizados os rituais públicos, né, entre as aldeias. No período das chuvas, a aldeia se fecha, né? Eles se fecham para as relações internas que ocorrem dentro das suas moradias e entre os parentes. Bom, número 4. Quais semelhanças e quais diferenças você identifica entre os seus hábitos e os hábitos das crianças Calapalo? Ou seja, vocês vão pensar e vão ver quais são as semelhanças e as diferenças que vocês, crianças, têm com as crianças dessa aldeia Calapalo. Agora coloquem lá na página 30. Muitas manifestações culturais brasileiras são herança de culturas indígenas, africanas ou de imigrantes. Leia o texto a seguir. Com o passar do tempo, os rituais antigos foram sendo transmitidos de geração a geração, de um país para o outro, e foi assim que as festas populares africanas e europeias chegaram ao Brasil e se misturaram com os costumes indígenas. Letra A. Que festa você mais gosta de comemorar com a sua família? Por quê? Vocês vão escrever também para a tia Júlia. Letra B. Quais são as origens dessa festa? Pergunte aos seus familiares ou pesquise para descobrir. Compartilhe as informações com a turma. Ou seja, você vai dizer primeiro aqui quais são as festas que você mais gosta de comemorar. E depois, na letra B, vocês vão colocar qual a origem dessas festas, ok? Respostas pessoais. Número 2. Leia o texto a seguir. Depois, responda as questões. Entre os africanos trazidos à força para o Brasil, havia pessoas de povos e costumes diversos, mas entre as famílias africanas havia algumas características em comum. Elas mostravam grande consideração pelas pessoas mais velhas, que eram tratadas com cuidado, e seus conselhos eram ouvidos com muito respeito. Os idosos contavam as histórias e os costumes de seu povo para as crianças e os jovens. As crianças eram orientadas e educadas pelas mães. Em geral, a família da mãe exercia influência mais forte do que a família do pai. Letra A. Alguma dessas características estão presentes em sua família? Explique. Vocês também têm o costume, né, de respeitar, de ouvir os conselhos dos mais velhos? Sim ou não? Vocês vão explicar aqui para a tia Júlia. Letra B. Pesquise e descreva a origem de algum costume da sua família. Vocês vão também pensar na família de vocês, se vocês têm algum costume, e vão pesquisar a origem desse costume. Combinado? Número 3. Cada povo tem seus costumes. Alguns podem parecer estranhos para quem não tem a mesma origem. Converse com os colegas e o professor sobre a questão a seguir. Ou seja, letra A. Como devemos nos comportar em relação a esse tipo de estranhamento? Letra B. Como você espera que as pessoas se comportem caso estranhem algum costume seu? Então, olha, quando nós temos um hábito, um costume diferente do nosso amiguinho, nós devemos respeitar, assim como o nosso amiguinho também deve respeitar o nosso costume. São diferentes culturas, diferentes costumes, então nós devemos respeitar o nosso amiguinho para que o nosso amiguinho também respeite os nossos costumes, correto? Vocês também concordam que nós devemos respeitar as diferenças? Número 4. Leia a charge e faça o que se pede. Gostou da minha camiseta? É a marca do maior herói que existe. Já sei, o Zorro?
Não, tô falando o herói de verdade. Olhem só aqui o herói que ele tá dizendo, ó. Zumbi. Letra A. A grande letra na camiseta amarela do garoto é uma homenagem a quem? O colega dele conseguiu descobrir quem era? Explique. Quem era a pessoa que ele estava homenageando? Muito bem, ó. Zumbi. E o colega dele, ele conseguiu descobrir? Não, né? Ele pensou que era quem? Ele pensou que fosse o Zorro. Ó, o colega não conseguiu descobrir, porque a inicial do nome coincide com a de outro herói que ele conhecia, o Zorro. Quando ele viu aqui a letra Z, ele achou que fosse o Zorro. Por que o garoto diz que está falando de um herói de verdade? Pesquise informações sobre esse líder e anote-as para compartilhar com a turma. Ou seja, vocês também vão fazer uma pesquisa aqui, ó. Vão pesquisar sobre Zumbi, porque ele está falando, ó, herói de verdade. Vocês vão pesquisar por que ele se refere ao Zumbi como um herói de verdade, ok? Pesquisem e anotem lá no caderninho de vocês. Número 5, para encerrar essa página. Observe atentamente as fotos abaixo. Elas mostram pessoas que vivem em diferentes partes do território brasileiro. Aqui nós temos a procissão do Senhor do Bonfim, aqui nós temos uma escola indígena e aqui nós temos um carro alegórico desfilando numa festa, da uva. Em uma folha avulsa, escreva um pequeno texto relacionando essas fotos à diversidade cultural, ou seja, essas 3 imagens vão servir de base para vocês escreverem um pouquinho sobre a diversidade cultural no Brasil, ok? Não precisa ser um texto muito grande, é só um resumo sobre a diversidade, combinado? Cada um vai escrever no seu caderno. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de geografia de hoje, ok? Façam as atividades com bastante atenção e não deixem de fazer as pesquisas. Beijo!